Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, hoje eu estou aqui mais uma vez, em mais uma entrevista com o Pedro Schmidt, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Gabriela. Olá a todos que estão assistindo. E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, essa tradução que o Pedro fez do Ovídio, das Tristezas, os Tristia, né? Uhum. E assim, Pedro, eu queria mais uma vez, né, te desejar boas-vindas, agradecer pela presença, pela gentileza e começar te pedindo para a gente poder pensar sobre esse autor romano antes de chegar na obra propriamente dita. Se você puder falar um pouquinho sobre o Ovídio para a gente, por favor. Claro, com muito prazer. Bom, eu agradeço, né, ao convite da Gabriela para estar aqui falando um pouquinho sobre essa obra que me é tão cara, né? E, bom, comecemos falando um pouquinho de Ovídio, né? O interessante é que a fonte mais utilizada para a biografia do Ovídio é o próprio Ovídio. E, principalmente, essa parte final da produção dele nesses últimos livros, a Triste, a Tristezas, as Cartas Pônticas, em que assume-se que ali tem algo de mais autobiográfico, né? Inclusive um poema bastante icônico de Tristezas, que é o 10º poema do quarto livro, a gente costuma chamar de autobiografia, que ele realmente faz ali uma trajetória, né, de quando ele nasceu, o que ele estudou, o que ele fez, né, e, bom, e ele diz exatamente isso, assim, né, que ele nasceu no ano de 43 antes de Cristo, né, ou seja, um momento bastante conturbado na história romana. A gente está falando aí do momento em que já houve a primeira grande guerra civil entre o Júlio César e o Pompeu, e está começando o entrave ali entre Otávio Augusto e o Marco Antônio, né? O Augusto ainda não é Augusto, né? Vai ser o Otávio, e mais adiante ele vai ser o Augusto. Então, digamos assim, o Ovídio nasce nesse período que nós vamos chamar de período augustano, né? Justamente por causa do período que vai compreender o governo, a vida do imperador Otávio Augusto. Ele nasce numa cidadezinha que chama Sulmo, ou Sulmona, mais ou menos a uns 100 quilômetros a leste de Roma, numa família equestre, que seria algo como uma classe média alta na época, né, na época de Ovídio, ou seja, os pais dele tinham terras, tinham propriedades, e por conta dos pais terem terras, terem propriedades, terem um certo dinheiro, o pai do Ovídio conseguiu bancar uma educação cara, tanto para o Ovídio como para o irmão dele. E isso implicava que eles fossem para Roma desde jovem e estudassem, né, gramática, retórica, e o desejo do pai do Ovídio é que os dois filhos fossem e seguissem a carreira política, né? Fizessem ali o cursus honorum, né? A questura, a pretura, etc., até chegar ao Senado. E o Ovídio desistiu muito cedo, né? Quando ele diz, né? Eu tinha mais ou menos uns 20 anos e eu sentava para escrever os discursos oratórios e saía em verso, né? Tudo saía em verso, tudo saía metrificado, ou seja, eu só conseguia fazer poesia. E aí, o próprio vídeo nos conta isso, que o pai dele diz, pô, mas você vai querer ser poeta? Poeta não dá dinheiro nenhum, né? Você Viver tem que das seguir artes. a carreira política. E ele usa até o exemplo do Homero, ele fala assim, o Homero, que foi o Homero, não ficou rico. Então, imagina você, né, que é um pobre coitado. E aí o vídeo fala, bom, mas não tive como, né, continuei sendo poeta pro resto da vida, né. Ele teve também, digamos assim, uma certa facilidade financeira, né, porque ele teve casamentos com mulheres muito ricas, né, ele se casou 3 vezes, tudo isso é ele contando na biografia dele, né, casou-se com mulheres de famílias importantes, né, pelos nomes, pelos sobrenomes que a gente tem acesso. Então, a família das esposas tinham terras, tinham propriedades, né, que permitiam que o vídeo também ficasse um pouco assim, tranquilo, né? Ou seja, no sentido de que ele não precisava sobreviver, ganhar o pão, então ele ia escrevendo ali da maneira que melhor lhe aprovesse, né? E acabou que ele ficou também muito famoso, né, com a própria escrita das obras dele. Bom, o que é importante, talvez o ponto mais fulcral da biografia do Ovídio, é o exílio,
que é a parte mais difícil, né, da gente entender biograficamente ou historicamente. Ele diz que no ano 8 depois de Cristo, o imperador promulgou um édito, né, que eles chamam um édito de relegatio, né, relegação, que é uma espécie jurídica de exílio, em que o cidadão romano ele não perde exatamente a cidadania, ele não perde suas posses, né, suas propriedades, mas ele tem que sair de Roma. Né? Esse é o castigo, né? Ele não pode morar em Roma. Né? Existiam outros castigos em que ele perdia-se outras coisas, né? A propriedade, a cidadania, etc. E diz então Ovídio que ele é enviado para essa região extrema do Império Romano, que hoje seria mais ou menos a costa da Romênia, ali no Mar Negro, que ele chama de região pôntica, que também é uma questão geográfica muito complexa, porque geralmente a região pôntica a gente considera uma região que hoje é o norte da Turquia, não exatamente ali a região de Tomis, que ele fala onde ele está, então tem uma certa confusão geográfica, que é tudo construído também, é tudo proposital, obviamente, né, na carreira literária que o Ovídio faz. Bom, por que eu falo que essa é a parte mais difícil, né? Porque não tem uma explicação muito clara, muito óbvia de por que ele foi exilado. E o próprio Ovídio, de novo, é o que fala as motivações, né? Dois foram os motivos que fizeram Ovídio ser exilado, né? O Carmen e o erro, ou seja, um poema e um erro, um engano, né? Quase que esse error em latim, no sentido jurídico, é como se fosse uma espécie de crime culposo, assim, né? Você não tem a intenção de fazer, né, algo errado, mas você acaba fazendo. E aí ele diz isso, né? Assim, eu não vou contar para vocês o que eu fiz, porque se eu contar pode piorar ainda mais a minha situação. Então a gente não sabe, né, o que foi esse erro, o que foi esse engano. E isso dá margem, né, a todo tipo de especulação possível, né? Seria algo político, seria algo social, seria algo alguma intriga literária, né? Tem todos os biógrafos medievais que são muito engraçados, né? Porque eles vão inventando... Criativos, né? Exatamente, eles têm uma imaginação muito fértil, né? Então, eles criam lá uma história que o Virgílio e o Ovídio não se gostavam, aí o Virgílio cria uma conspiração pro Ovídio, né? Tem umas histórias até assim que beiram assim a comédia pastelão, assim, de um puxar a cadeira quando o outro estava subindo na casa, assim, um negócio muito engraçado. Mas, enfim, o que se aceita mais é que tenha sido algo político, né, de alguma coisa no sentido de uma oposição ao sistema augustano, né, ter apoiado algum tipo de conjuração, né, embora não haja nenhum tipo de comprovação quanto a isso. Bom, esse quanto ao primeiro motivo, né, que é, assim, inusitado. E o segundo motivo, que é o poema, né, em que ele diz que trata-se da arte de amar, ou seja, o poema de elegia erótica, que teria, de alguma maneira, ofendido o imperador Augusto, né, que talvez aquele conteúdo fosse contra um pouco o que a política augustana tivesse querendo implementar em termos de moralidade, de ética, etc. Né? E isso dá margem para que um dos livros, o segundo livro de Tristezas, seja, na verdade, uma defesa oratória desse poema, né? Dizendo, bom, se você me exilou por esse poema, é o que diz Ovídio, é porque você não entendeu muito bem esse poema. E mais, é porque você não entendeu muito bem toda a história da literatura. E ele vai fazer um catálogo de todas as passagens literárias, de todos os gêneros, tragédia, épica, que tem algo de erótico, algo que fale sobre o amor, alguma coisa nesse sentido. E aí ele vai dizer, bom, se todas essas obras falam sobre isso e não foi exilado, por que eu fui exilado? E é justamente aqui esse ponto, né, esse argumento do Ovídio que faz nós, ovidianistas, nos perguntarmos, assim, de fato, realmente, por que só o Ovídio foi exilado? Né? Por que um Propércio não foi exilado? Né? Por que um Tibulo não foi exilado? Né? Tendo ele escrito coisas muito próximas, muito parecidas, né? Então, e logo a elegia, né, que é tão romano, assim, tão efervescente do período augustano. Sim, exatamente. É por isso que soa um pouco inverossímil, né? E aí, daí que a gente vai para um outro extremo, né? Diante dessa inverossimilhança, alguns estudiosos chegaram a acreditar que, na verdade, nunca houve
de fato, esse exílio ou essa relegação, de que, no fundo, é tudo uma construção literária, né? Ou seja, que há uma construção de um poeta em decadência, fora de Roma, escrevendo aquilo ali, né? E existem até um ou outro argumento interessante sobre isso, né, de que ele descreve ali um triunfo, o segundo poema do quarto livro, ele descreve um triunfo em Roma, e a riqueza de detalhes, de alguma maneira, justifica, assim, pô, ele estava lá em Roma vendo esse triunfo, não é Que ele possível. não estava exilado. Exatamente. Então, alguns estudiosos seguem um pouco essa linha de que ele não foi exilado. Mas a maioria dos ovidianistas, né, acredita que sim, que tem havido essa relegação, e que, na verdade, esse fato biográfico é hiperbolizado retoricamente na construção literária. Então, na verdade, tem as duas coisas, né? E, no fundo, hoje, nós, como leitores de Ovídio, para a gente importa menos o fato biográfico dele ter sido, de fato, exilado ou não, e mais o fato da construção literária que ele faz em cima desse exílio, né? Se ele foi exilado ou não, quando a gente lê, a gente se convence muito do exílio, daqueles sentimentos do que seja um exílio, né? E, de fato, isso moldou toda uma espécie da literatura, que é essa elegia de exílio, né? Que perdura até hoje. E do ponto de vista de documentação historiográfica mesmo, não tem nenhum registro. O único registro é o texto do Ovídio que fala sobre o exílio. Isso, exatamente. Não tem nenhum documento que ateste, né, o exílio ou a relegação. Não existe também nenhuma biografia antiga do Ovídio, tirando os próprios poemas do Ovídio, né? Então, na verdade, a gente vai ter, já um tempo depois, o Quintiliano faz alguns comentários meramente literários sobre o Ovídio, né? Ele não fala da vida, então não dá para comprovar nada. E aí o que a gente vai ter lá mais para frente já são os biógrafos medievais, né, que aí já usam, na verdade, se calcam completamente nas obras ovidianas para criar essas biografias que já são bem mais, assim, fantasiosas, né, nesse sentido. Entendi. E agora, já pensando diretamente na obra, nas tristezas, né, que é a escolha da tradução, o que a gente pode falar, assim, que já não, é um título meio melancólico à primeira vista para um leitor que não sabe, né? Nossa, Sim. tristezas, introspecção. Eu tô pensando no vídeo da Mirema que eu fiz esses dias pro feriado, indicando um dos livros da Biblioteca Monumenta. O vídeo faz um convite à introspecção, a primeiro momento, né? Pelo menos. Exato. Sim, não, mas é isso mesmo. Então, acho que é até legal falar um pouquinho da escolha da tradução, né, do título, Tristezas, porque não é todo mundo que traduz por tristezas, né? Então, na verdade, no original em latim, tristia, é o adjetivo na forma plural neutra, né? Então, como se ele estivesse concordando com Carmina. Então, algo seria assim, poemas tristes, né? Ou mesmo se a gente jogar fora, né, essa ideia de Carmina, seriam coisas tristes ou assuntos tristes, né? E geralmente, como esse plural neutro do latim, ele tem um pouco essa ideia de algo substantivado, né? Então, coisas, né, alguma coisa, coisas tristes, e aí eu pensei que tristezas, né, já trazendo um pouco para a substantivação, traz mais a ideia do que o Ovídio gostaria de fazer. Mas, por exemplo, tem gente que traduz por cantos tristes, poemas tristes, também não está errado, né? Tem gente que fala só os tristes, né, ou as tristes, também são possibilidades, né? Embora eu acho que tristezas, de fato, seja o que mais pega essa ideia, né, do adjetivo substantivado. Bom, de fato, né, trata-se de elegia, né? Então, é um poema, a princípio, lamentoso, né? Nesse sentido mais amplo e genérico da elegia, né? Como uma poesia de lamento, né? Que deriva, de certa maneira, daqueles rituais fúnebres, né? E é uma, digamos assim, é uma nova experimentação que Ovídio tenta no que nós gostamos de chamar dessa carreira elegíaca ovidiana, né? Digamos assim, ele começa publicando Os Amores, que é o que nós chamamos de elegia grau zero, ou seja, elegia romana grau zero, que é aquela elegia erótica romana, que é basicamente parte do princípio que é um poema de lamento amoroso, mas não tem só o lamento amoroso, não apenas o chorar pela impossibilidade
né, de se encontrar amada, né, por ter algum tipo de obstáculo, mas também um amor que se efetiva, né, embora sempre haja alguma coisa ali, um tipo de ciúme, uma possibilidade de traição, né, uma paixão que já não é tão correspondida como era antes, né? A elegia sempre tem alguma coisa assim, uma pontadinha, né? De alguma coisa que não se concretiza, alguma coisa que está faltando, alguma coisa que a gente não consegue alcançar, né? Isso é muito forte na elegia. Bom, e o vídeo então começa com essa elegia amorosa ou elegia erótica, né? São sinônimos aqui nesse caso, bem na esteira, né, da poesia de Propércio, na poesia de Tibulo, até mesmo na de Catulo, né, que publicou um pouco antes, né, produziu um pouco antes. E aí ele vai, digamos assim, dando uns passos, como se fosse experimentando novas possibilidades da elegia, né? Então, na arte de amar, ele entra um pouco no campo do discurso didático, dos tratados, né? Então, ele usa um pouco a linguagem do tratado para falar do amor, para trazer, arrastar para esse âmbito da elegia. Aí, quando ele vai para as heróides, ele usa a forma epistolar, então ele está escrevendo carta, mas ele está escrevendo carta de amores, do sofrimento de amor, pelo lamento de amor. Então, ele traz também a carta para o âmbito elegíaco. E quando ele chega em tristezas, digamos que ele dá esse passo final, né? Que seria, ele está meio que criando mesmo essa espécie que eu gosto de chamar de elegia exílica, né? Que o tema vai ser, obviamente, o exílio. Ele vai lamentar não o amor não correspondido, mas a pátria, a distância da pátria, a falta da pátria, né? A falta de completude que o sujeito está, que o indivíduo está diante da distância que é criada pelo próprio exílio. Então, é como se fosse trazer o exílio também para o âmbito do aspecto elegíaco, que é o lamento, que é o choro. E ele começa falando isso mesmo, né? O primeiro poema do primeiro livro, ele começa falando assim, ó, isso que você vai ler não é legal, assim, é choro. Para Já você chorar. prepara o leitor. Mas é muito Ovídio isso, né? Preparar o leitor para tudo. Tanto da sua tópica da juventude, os amores, eu tô apaixonado, os fastos, ele vai fazer isso. Daí ele sempre, vou te preparar aqui para o que eu vou fazer. Sim, tem a chamada função programática, né, das primeiras passagens, né, do primeiro poema, especificamente dos primeiros versos dos primeiros poemas, como se fosse um exórdio mesmo, né, isso é bastante importante, né, em Ovídio. E ele avisa pra gente, ele fala assim, são poemas tristes e ele já pede desculpas, né, ele fala, você que está acostumado a ler com os amores, né, os fastos, as metamorfoses, você não vai encontrar nada disso, você não vai encontrar erotismo, você não vai encontrar, né, os mitos das metamorfoses, aqui você vai encontrar só a tristeza. Por que você vai encontrar a tristeza? Porque eu, o autor, estou triste e exilado. E como eu sou triste e exilado, eu só posso escrever coisas tristes e exiladas, né? Então ele promulga aqui, né, que é muito interessante, uma espécie de plasmação entre o que o autor empírico está sentindo e o que o texto recebe, né? O que o texto é produzido. E isso é bastante interessante, porque a gente sabe que, no fundo, ainda é construção, né? Sim. Então, isso também faz parte da tradição elegíaca, né? Essa afetação de naturalidade e até a crítica à artificialidade, dizendo que aquilo que você está escrevendo na elegia é exatamente aquilo que você está sentindo, né? Estou apaixonado, então vou escrever sobre amor. Estou exilado, então vou escrever sobre o exílio, né? Isso faz parte da pose elegíaca, né? A chamada sinceridade, entre aspas, elegíaca. É tudo um efeito, né? Que faz parte do gênero. Super legal, assim. E aí, a gente, até pensando nesse gênero dele, no caso do exílio como um todo, igual você estava explicando, numa própria relação com a vida dele também, né? Não só de essa fictio enquanto persona, o ethos que ele vai construir da elegia, mas eu acho que ele leva isso a cabo até da própria vida. Então, assim, agora eu tô num gênero mais reflexivo, tô mais em uma outra maturidade, um outro momento da vida também, né? Exato, exato. Sim, e existe essa construção também de uma espécie de carreira, né? Sim. E isso é interessante que aparece em todos os outros poetas, né? A gente pode falar, por exemplo, de uma carreira virgiliana, né? Que ele começa nas bucólicas, aí vai para Geórgicas, aí vai para Eneida, como sempre um ascendente, né? Em Virgílio. Uhum. Aí o Horácio também, né? Existe uma ideia de carreira horaciana, né?
e como se ele fosse amadurecendo, né, ficando cada vez mais filosófico, indo para os metros mais graves e pesados, né, e o Ovídio também, ele se insere nessa tradição, né, de se colocar ali numa carreira de poeta como se ele fosse, só que ao contrário do Virgílio, que é sempre um ascendente, O apogeu, ele ainda dá uma voltinha decidida. Exatamente, ele faz uma parábola, né? Então ele começa nos amores, que seria assim a poesia de juventude, aí digamos que ele vai para o ápice nos fastos e metamorfoses, né? Que aqui seria o ápice. Inclusive o próprio Ovídio fala em vários momentos que as metamorfoses são a obra-prima, a obra que mais merece ser lida, digamos assim, de todas que ele escreveu. E aí ele vai para a curva descendente, né? Com tristezas, cartas pônticas e ibis, é o momento que ele fala, né? Agora estou exilado, agora estou triste, estou longe de Roma, então minha poesia vai ficar cada vez pior. E disso também a gente tira a chamada pose de decadência, né? Que é essa afetação dele dizendo assim, eu não sou mais um poeta tão bom, eu já não sei falar latim tão bom, eu coloco palavras de outros idiomas misturadas com o latim. Ele cria todo esse efeito, né, para dizer que como se ele tivesse catatônico, né, o espírito dele tivesse catatônico e aí ele não pudesse mais produzir de fato elegia ou poesia de maneira geral. O que também é irônico, né, porque ao mesmo assim, no próprio verso que ele fala assim, eu desaprendi a falar latim, ele usa uma estrutura ali que mostra assim toda a engenhosidade. Aí você fala, pô, como assim, né? O cara tá dominando completamente o latim, né? Então tem esse laço irônico também, né? Que é inclusive uma coisa que acho que é legal de ser falada, né? Porque apesar do título, né? E apesar dessa ideia programática, né? Da gente começar a ler e saber que é elegia de lamento, a Tristezas, como toda obra ovidiana, tem muita ironia. Então, tem coisas que chegam, que beiram ao engraçado, ao cômico mesmo, né? As hipérboles são muito constantes, né? Toda hora, assim, é um exagero. Então, chega um momento em que a hipérbole começa a ficar cômica, né? Ela se torna tão inverossímil que ela se torna um pouco cômica, né? Como tem uma cena ali do segundo poema do primeiro livro, que ele está falando da tempestade. E aí ele fala que ele está escrevendo o poema e aí vem uma onda gigantesca e a onda entra assim no rosto dele, na boca dele, né, e estraga lá o poema que ele está escrevendo, né. E outra cena, por exemplo, que eu particularmente acho muito engraçado, né, quando eu leio, eu dou risada, que ele fala lá no terceiro livro, quando ele está falando do frio lá da região onde ele está exilado, né, em Tomis, e ele está criticando, né, o modo de vida, né, como as pessoas podem viver num lugar tão frio, os caras têm que usar calça, né, um negócio absurdo para um romano. E aí ele fala do vinho, né, ele fala que o vinho ele congela, né, um lugar tão frio que congela o vinho. Então, quando eles servem o vinho não é líquido, o vinho é em cubos de gelo. E aí eles tomam como se fosse uma raspadinha de vinho, né? Um negócio assim que é para ser, no fundo, é para ser engraçado, né? Então tem esse elemento também da ironia, né? Da hipérbole, desse extremo exagero, que também faz parte, né, do estilo ovidiano, né? Então, quando a gente lê Tristezas, não é só tristezas, né? Tem outras coisas também. Dá para chorar de rir também. Exato. Não, e é legal pensar assim que essas lamentações é uma relação da própria poesia dele também, né? No Isso. sentido metapoético mesmo. De como ele tá tratando da poesia, desse fim de poesia dele. Então, até nisso entra em todo esse decoro e toda essa engenhosidade dele. Claro, não, esse é o ponto mais importante, assim, né? Então, já me perguntaram isso algumas vezes, né? Se você fosse resumir do que trata Tristezas, afinal, em uma palavra, trata sobre a poesia, né? Então, é uma obra extremamente metapoética, do começo ao fim, né? A gente acabou de falar um pouquinho sobre o primeiro poema, que ele fala dessa questão, né, de o espírito do poeta, né, a alma do poeta, o que ela está sentindo, é o que ele tem que colocar ali em texto, né? E a todo momento, então, o livro 2, por exemplo, ele vai ser um tratado, né, de poesia, defendendo a poesia erótica de alguma maneira, né, criticando quem não sabe ler, fazendo catálogo de poemas e poetas, né, que falaram sobre isso, né, e os três últimos livros, né, 3, 4 e 5, são todos eles, né, recheados, né, de proposições sobre o que é poesia, qual que é a função da poesia. Em muitos momentos ele vai falar assim,
a minha poesia pode até não ser boa, mas é ela que me salva. Eu estou aqui no exílio, eu não tenho o que fazer, mas eu posso escrever poesia, e a poesia me salva como uma função, né? A função salvadora mesmo da poesia, né? De distrair, etc. Perpetuar na Então, memória também. exato, em alguns momentos ele compara, assim, tem gente que quando está sofrendo começa a cantarolar. Ele fala, eu quando estou sofrendo eu começo a compor os poemas, porque não tem outra maneira de viver senão compondo poesia. Então o livro inteiro, né, é cheio de referências metapoéticas, né, como se fosse um tratado mesmo sobre poesia. Isso é muito interessante. E uma pergunta, Pedro, quando a gente pensa nessa obra do Ovídio, mas no gênero como um todo, como que se deu a fortuna da própria obra? O Ovídio foi muito lido, é muito citado em todos os autores e, enfim, queria que você falasse um pouco sobre, você estudou isso, eu queria saber se essa foi sua motivação para traduzir, como que se deu esse processo? Ah, sim. Bom, vamos por partes, tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Na verdade, eu comecei a me interessar por tristeza justamente nesse momento que eu estava fazendo doutorado, estava estudando a recepção de Ovídio na Idade Média, né? Eu estava particularmente interessado nos poemas que citavam nominalmente Ovídio e fazia parte ali, né, do corpo do texto, existia ali a citação Ovídio, e eu estava preocupado em perceber também, em discutir de alguma maneira, como que a presença ali de Ovídio, de alguma maneira, moldava os gêneros desses poemas medievais, ou seja, se eles estavam indo para a elegia, se eles estavam indo para o exâmetro das metamorfoses, né, ou para essas diferentes espécies, né, a exílica, a erótica, a didática da arte de amar. Essa foi a minha instigação, né, inicial. E nisso eu fui descobrindo o quão Ovídio foi lido na Idade Média, né, e particularmente, entre outras tantas obras, como a obra de Exílio foi muito, muito impactante, né? No sentido de ser currículo básico das escolas medievais, digamos assim, né? Nos mosteiros e depois, posteriormente, nas catedrais. De ser uma obra extremamente imitada e emulada, né? O próprio gênero exílico era muito presente na Idade Média, porque o exílio também era uma questão importante, né? Na Idade Média era um tipo de castigo relativamente comum, né? E justamente isso, assim, de que maneira essa construção literária autobiográfica moldou a visão que os medievais tinham de Ovídio, né? Ou seja, essas biografias que são interessantíssimas, né, sobre os medievais, justamente lendo esses poemas de exílio e construindo uma vida biográfica para o próprio Ovídio, né? Isso acho que é o mais interessante de tudo, assim, né? No que eu pude ver, assim, na questão do no meu doutorado. Bom, e aí mais para frente eu fui ver como, na verdade, esse gênero, né, ou espécie, como eu prefiro falar, né, da elegia exílica, ele de fato se torna uma pedra fundamental na tradição da cultura ocidental. Então, se a gente vai na literatura alemã, na literatura inglesa, na italiana, na portuguesa, espanhola, a gente vai encontrar manifestações contínuas desse gênero, né, ou dessa espécie, da elegia exílica. Não necessariamente sobre essa roupagem elegíaca, né, do disco elegíaco, como era ali em Ovídio, mas pelo menos as tópicas que foram ali, digamos, inauguradas por Ovídio, elas se mantêm presentes. Canção do Então, Exílio, Gonçalves Dias, exato, em todos os livros escolares. esse é um exemplo que eu gosto de dar muito, né? Que parte dessa premissa que está lá em Ovídio, né? Assim, o que tem aqui e o que tem lá, né? O que tem aqui eu não gosto, o que tem lá eu gosto, né? É basicamente e isso está lá, né? Está lá em Ovídio, é a primeira aparição, né? Desse tipo de proposição, né? Principalmente os poemas do livro 3, né? Em que ele vai fazer muita comparação, digamos, o livro 3 corresponde ao primeiro ano corrido de Ovídio no exílio. Então, é um livro que ele vai fazer muita comparação entre o que ele está vivendo ali no exílio em Tomis com Roma.
Então, ele vai comparar a vegetação, ele vai comparar as vestimentas, ele vai comparar o clima, os rios, né, a natureza de maneira geral, né, e tudo, as árvores, né, os alimentos, tudo isso ele vai falar. O que tem aqui é sempre ruim, né, é sempre algo meio sem vida, meio morto, meio inerte, meio estático, né, e o que tem lá em Roma é o que tem cor, é o que tem vida, né, é onde as coisas reverberam, etc. E essa tópica, né, essa correlação, ela vai ser muito presente justamente nessa produção da poesia exílica, que é realmente muito é uma tradição muito forte, né? Eu gosto até de mostrar para os meus alunos, quando eu leio um pouco das tristezas com eles, mostro a canção de exílio do Gonçalves Dias, e aí depois o trecho do hino nacional, né, que puxa, né, o verso da canção do exílio, para mostrar, ó, tá em Ovídio, tá em Gonçalves Dias, tá no hino nacional. Às vezes a gente perde um pouco, né, essa linha, né, mas está tudo ali, né, a tradução tá ali. Não, e aí, eu acho que das outras coisas que eu te perguntei, como que se deu o processo de tradução também? Ah, sim, isso é legal. Bom, tudo começou justamente quando eu estava fazendo doutorado, pesquisando esses poemas medievais, eu resolvi traduzir um dos poemas, que foi o poema, o sétimo poema do quinto livro, porque eu não achei nenhuma tradução muito boa para aquele poema e eu precisava entender o que tinha nesse poema para entender o que estava no poema medieval. E aí traduzi o poema só, assim, nem para colocar no doutorado, nem nada, foi só um exercício, assim, mesmo porque eu precisava saber o que estava naquele poema. E aí, isso já faz um bom tempo, né? Tem mais ou menos uns 12, 13 anos atrás que começou esse processo. Conversando com uma roda de amigos, a gente resolveu montar uma espécie de coleção de textos clássicos, e aí cada um ia traduzir alguma coisa, né? A ideia partiu do Márcio Chaves, né? Aí ele chamou também o André Malta, da USP, o Tadeu, né, que traduziu também pela Minema, o Pedro Reis, hoje da Federal de Santa Catarina, e outros colegas também. A gente montou uma espécie de equipe assim, e aí a gente pensou, vamos cada um traduzir uma obra que ainda não tenha sido publicada, né? Vamos tentar montar uma coleção. Começou bem informalmente, né? Depois a gente foi até indo atrás de algumas editoras e tal. E nessa história toda eu entrei meio de gaiata, me chamaram para participar, né, das reuniões, eu fui, eu não sabia exatamente o que traduzir, o que publicar. E conversando com os colegas, acabaram me sugerindo, né? Por que você não traduz as tristezas, né? Você já tem alguma coisa traduzida? Eu falei, bom, eu tenho um poema que eu traduzi muito informalmente, né? Aí me incentivaram, traduz aí, né? Vai que dá certo. E aí eu comecei a traduzir. Bem informalmente, bem devagar, sem ordem definida, né? Eu traduzi um poema do livro 3, depois um do livro 1, depois um do livro 5, e fui juntando. Até que chegou uma hora que eu tinha tudo traduzido, né? Aí eu mostrei para esses colegas, passou por algumas revisões, mas aquele sonho inicial, né, dos jovens intrépidos de criar aquela coleção acabou não indo muito para frente, né? A gente propôs para algumas editoras, as editoras não se interessaram, e cada colega do grupo foi também meio que publicando por outras editoras, né? Foi o que tinha sido traduzido. E aí meio que ficou guardada assim a minha tradução. E aí foi em 2019, num evento com o professor Alexandre Hasegawa, estava conversando com ele e ele me perguntou, mas você não tem uma tradução das tristezas? Aí eu falei, tenho, tá tudo traduzido. Aí ele falou, então vamos tentar publicar. E aí começou esse processo, né, junto com a Minema, que era o comecinho ainda, né, foi o primeiro volume latino, né, da Biblioteca Monumento, e aí nisso, assim, eu tenho que realçar, né, a participação do Alexandre, né, o Alexandre Hasegawa, porque a gente fazia reuniões, assim, a cada 2, 3 semanas, discutindo passagens, revisando muita coisa, né, então foi ali, tintim por tintim, foi um trabalho árduo, tive que também dar uma certa homogeneizada na tradução, porque como eu fui traduzindo muito aos poucos, e para projetos editoriais diferentes, né? Então tinha coisa, por exemplo, que estava em prosa,
outros que estava versificado, outras que estavam já nesse jeito que eu traduzi, né, que é só a quebra, né, mas sem uma metrificação específica. E aí que tinha poema que estava com nota, poema que estava sem nota. Eu tive que ir fazendo todo esse processo, né, de ir ajeitando para ficar tudo bastante homogêneo, né. Então, o papel do Alexandre também foi muito importante. E, assim, uma coisa que eu gosto de falar, né, especificamente sobre a minha tradução, justamente por ela não ter metro, a primeira coisa que perguntam, né, às vezes para um tradutor de poesia, e aí, como é que foi, né? Como é que você traduziu o metro, né? Psicologia, como é que vira em português? Exatamente. Eu tenho até algumas sugestões, né? Outros colegas também, né? Tem algumas sugestões, né, sobre como a gente pode traduzir o Psicologia metricamente. Eu fiz 3 experimentos, né, com 3 metros diferentes, combinações de metros, né, o alexandrino com o heróico, por exemplo, o heróico com a redondilha maior, né, 12:10 ou 10:7, algumas proporções assim. Cheguei a traduzir alguns poemas, né, metrificados, mas eu não estava gostando do que estava acontecendo no sentido de, pela concisão métrica, quebrar coisas do original, tirar alguns conceitos que para mim eram importantíssimos, e, sobretudo, a legibilidade. A inteligibilidade estava muito afetada. E isso, para mim, como tradutor, é o, digamos, o objetivo máximo. Assim, a minha tradução tem que ser legível. Claro. Tem que ler e tem que entender o que está acontecendo ali. E aí, diante, né, desse critério que eu gosto de perseguir, né, eu percebi, fazendo testes com principalmente alunos na graduação, que o que mais dificulta a legibilidade do texto poético são os hipérbatos, ou seja, essas grandes separações sintáticas, né, de um substantivo com um adjetivo, de um substantivo com seu verbo. E então, um dos meus motores de tradução é reduzir os hipérbatos ao mínimo possível, né? Para deixar ali, né, os substantivos e adjetivos certinhos, uma ordem mais direta possível, como a gente fala em português, isso torna o texto muito mais legível. E aí, então, em nome dessa legibilidade, eu abri mão da métrica, para que o texto ficasse o mais legível possível. E acho que isso foi um objetivo que, de alguma maneira, eu consegui alcançar. E aí, por outro lado, para compensar, digamos assim, essa escolha que eu fiz de tirar a métrica, ou seja, o ritmo e a musicalidade, eu tentei o máximo possível manter as figuras sonoras, ou seja, as chamadas rimas, né, as sílabas que se repetem, as anáforas, né, que são as repetições de palavras, que são um traço estilístico muito importante nas tristezas, porque ele repete muitas palavras e fica, às vezes, até muito repetitivo, as palavras nas mesmas posições do verso, né? Tem um poema, por exemplo, que os dísticos, 7 dísticos seguidos começam com a palavra tempo, né? Tempo, parará, tempo, ele vai repetindo, né? E aí eu mantive essas repetições o máximo possível, os poliptotos, as aliterações, as assonâncias, tudo isso eu tentei manter o máximo possível para, pelo menos, trazer um gostinho dessa sonoridade, né? E isso não é fácil, né? Isso foi, na verdade, a parte mais difícil. E, às vezes, a gente tem que fazer algumas compensações, porque em português não vai ter aquelas palavras com aquelas consoantes que você precisa, alguma coisa Às vezes tem aquele efeito, né, que o próprio vídeo tenta extrair, que a gente, quando tá lendo ali, fica, oh, meu Deus! E aí no português, às vezes, não vai dar, é um grande desafio. Exato, às vezes a gente tem que recorrer a um outro som, né? Mas pelo menos para manter. Um caso, por exemplo, de Poliptoto, logo bem no comecinho do poema, né? Quando ele está falando justamente, né, que o poema dele vai ser triste, ele está se dirigindo ao próprio poema, né? Isso é um efeito muito legal no meu vídeo. E ele usa o Poliptoto habe habitum em latim, que seria algo tenha o hábito no sentido de a vestimenta, né? E aí, assim, quebrei muito a cabeça e cheguei no veste a vestimenta, né? Então, assim, eu cortei a sonoridade, mas eu mantive o poliptoto de alguma maneira, né? Porque esse é o efeito geral que está sendo colocado ali. E isso eu tive que fazer em alguns momentos, né? Às vezes tem, por exemplo, uma literação, sei lá, hipoteticamente no verso 20, eu não conseguia literar o verso 20, mas eu conseguia literar o 21, sendo que no 21 não está literado no original, mas para pelo menos de alguma maneira ficar registrado que
por aquela passagem tem algum tipo de repetição, né? E sempre lembrando que esses efeitos sonoros todos, eles são miméticos nesse sentido, né? Eles não são meramente sonoros, não é só para criar eco ou música, né? Eles são propositais, ou seja, eles de alguma maneira enaltecem ou fundamentam o conteúdo daquilo que está sendo dito, né? Então, as aliterações todas têm sempre um motivo de ser, né? Tem a aliteração em T, que representa o vento destelhando os telhados, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem a aliteração em S, né? Ele falando dos espíritos voando para Roma, né? E por aí vai, né? Então, todas essas figuras, elas têm uma motivação, por isso que eu fiz questão de mantê-las também, em alguma medida, na tradução. Não, pois é, foi um grande desafio, mas que a gente tem aqui o resultado, só tem a agradecer. E pelas notas também, eu sempre gosto de enfatizar o quanto eu gosto de notas, eu acho que enriquece muito o texto, sobretudo para pessoas iniciantes com a obra, né, ter esses, enfim, direcionamentos, alguns esclarecimentos faz toda a diferença. Eu acho que enriquece muito o livro. Então, de verdade, eu só tenho a agradecer mesmo. Esse foi o segundo livro da Biblioteca Monumenta, né? E o primeiro dos romanos, as escolinhas dos livros em vermelho. Tá até de vermelho aí. Ganha, eu já Não vi, sei, para combinar comigo. proposital, igual o vídeo. É a mesma cor. Então, assim, de verdade, Pedro, eu só tenho mesmo a agradecer e parabenizar pelo trabalho, fazer um convite a todas as pessoas que enfim, não conhecem para ler o vídeo, não só, né, várias outras obras. Não sei se tem mais obras vindo por aí, mas da sua tradução, se quiser falar um pouquinho sobre isso também pode ficar à vontade. Estamos aqui à disposição. Certo. Não, obrigado, Gabriela, pela essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a obra, né? Bom, o que eu mais tenho para falar sobre essa obra é leiam, né? Porque a gente pode ficar aqui horas e horas falando, discutindo, né? Mas nada melhor do que ler, aproveitar que agora tem tradução, né, para o português, então não precisa saber latim, né, para ler o vídeo, né? Acho que é uma tradução bastante acessível, bastante legível, né? Essa é a ideia mesmo. Tem muito leitor que às vezes se assusta quando vê assim, é poesia, poesia antiga, é uma coisa difícil que eu não vou conseguir. Eu diria, tente, não custa tentar, porque a tradução é legível e, como você disse, tem as notas, né, tem o aparato, né, Tem uma crítico. introdução super completa, assim, E, que dá todos os direcionamentos. exatamente, ou seja, vai facilitar, pode ser uma excelente porta de entrada, né, para literatura antiga, para literatura clássica, para poesia de maneira geral, né. Se alguém gosta de Gonçalves Dias ou de Rilke, por exemplo, tá lá no vídeo, tudo começou com o vídeo, né? Então, isso é muito importante, né? Que esse autor seja lido e cada vez mais discutido, né? E, bom, é isso, assim, estou traduzindo outra obra agora, é a Farsália de Lucano, e vamos ver, quem sabe em breve possa estar sendo Teremos mais publicado, publicação, teremos tomara. aí algumas outras etapas aí. Bom, outra coisa que eu queria aproveitar, né, para falar assim, já que estou fazendo a propaganda, né, tem que ler Tristezas, né, porque não é um livro tão difícil como possa parecer, poesia antiga e tal. O título às vezes também assusta um pouco, né? Então você fala, hoje em dia as pessoas só querem saber, quero coisas felizes, né? Não vou pegar um livro para me entristecer, etc, né? É um livro que fala sobre poesia, como nós falamos aqui, né? Então é um livro que vai fazer a gente pensar justamente qual é a função da poesia, por que a gente escreve poesia, por que a gente lê poesia, por que a poesia tem todos esses diferentes tipos, por que a poesia é censurada, por que os políticos têm tanto problema com a poesia, né? Então, nesse sentido, ela é uma obra extremamente atual, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa leitura política, né, das obras de Ovídio. Eu particularmente acho que o exílio dele tem a ver com essa questão, né, de oposição política a um sistema autoritário. Então, assim, nada mais atual, né, nada mais na moda do que a gente ler uma poesia que fala, a poesia é a melhor arma contra os tiranos, contra os sistemas autoritários, contra as ditaduras, né, contra a intolerância, contra a violência. A resposta para isso tudo é
à poesia. Tá tudo isso aqui, Sim. em Tristezas É e arte, Ovídios. né? É a arte em suas diversas camadas e, enfim, que é tudo que esse sistema quer apagar, quer destruir, porque eles não são capazes de entender a arte, eles não têm a sensibilidade, né? De Exato. entender, de compreender, muito menos de produzir. Então, enfim, Pedro, de novo, só tenho realmente a agradecer, se tiver algo mais a acrescentar, mas em nome da Minema, eu queria muito te agradecer, como uma pessoa dos estudos clássicos também, um pouquinho distante agora, mas eu agradeço muito, porque eu acho que essas traduções, essas publicações, tornam cada vez mais acessíveis, né? Os textos e, enfim, como a gente está comentando, é a arte que está aí para as pessoas consumirem, para as pessoas, enfim, apreciarem, refletirem em diversos pontos. Então, assim, eu realmente tenho muito a agradecer pelo trabalho, parabenizá-lo e, mais uma vez, agradecer de novo aqui pela gentileza. Toda essa conversa foi muito bacana. Então, de verdade, obrigada. Obrigado, eu, Gabriela. Agradeço a você, a Minema, a toda a equipe da Minema também, né? O Felipe, o Marcelo, o Alexandre, todo mundo que se dedica tanto a fazer esse trabalho tão importante, de trazer esses textos tão importantes. E a você, principalmente, né, que está aí, né, fazendo as entrevistas, esse trabalho também que é importantíssimo de divulgação. E agradecer também a todo mundo que estiver assistindo a gente pelo apoio e espero que tenham aproveitado e gostado. Ai, que ótimo. Top.